já perguntas e respostas, como sabem, nós vamos tentando responder à medida da conversa que vou tendo com a Raquel. Vamos para os 69 lives, hoje com a Raquel, falar sobre inbound marketing no ensino da saúde, no turismo e da indústria, uma área que a Raquel trabalhou enquanto colaboradora de algumas empresas e agora enquanto a sua agência ligada ao inbound marketing e enquanto profissional ligado ao inbound marketing. Também neste feriado vamos aproveitar este tempo que está um bocadinho encoberto para também aprender, aumentar a nossa estratégia no digital. Para tal, convidei a Raquel para nos falar um bocadinho sobre isto. Já sabem, as perguntas mais fáceis ficam comigo, as perguntas mais difíceis passam para a Raquel, a pressão alta é em cima da Raquel e começamos então dentro de 30 segundos com o nosso tema dessa live, que depois também teremos outra live com o António Costa para nos falar um bocadinho sobre o panorama também Agora estava a escapar o nome. Agora estava a dizer que António Costa, não estava a pensar no Primeiro-Ministro, não é o Primeiro-Ministro, é o António Santos, que vai nos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial, nos falarmos sobre negócios sociais e falarmos um bocadinho também do ecossistema digital e a evangelização que ele tem feito além fronteiras. Mas para isto agora vamos começar aqui com a live de hoje e com o panorama atual da pandemia, que tem feito mexidas significativas nas estratégias de comunicação das marcas, das empresas, para tal. Raquel, bom dia, obrigado por teres aceito o meu convite, obrigado por teres gestionado o teu tempo. Diz-me, como é que tens vivido estes momentos de Covid-19, do ponto de vista pessoal e profissional, e o que é que tem mudado radicalmente no teu dia-a-dia? Muito bom dia. Assim, nos últimos meses, o meu trabalho tem sido principalmente trabalhar com os meus clientes, no sentido de os ajudar a comunicar melhor e atravessar melhor esta fase. Para todos tem sido desafiante. Toda a gente ou perdeu rendimentos, ou sente as suas situações assim um bocado mais frágeis. E então o nosso trabalho é um bocado de acompanhamento, não é? O trabalho de consultor é um trabalho de acompanhamento e de dar o melhor suporte possível para tomar as melhores decisões, porque não comunicar não é solução, não é? Então temos de ajudar os nossos clientes, que são de áreas sensíveis. Vamos a falar de clientes que têm de tomar medidas de proteção, por exemplo, na área da saúde, na área da higiene, lidam com o público em geral. Pronto, tivemos um dos maiores desafios que foi ajudá-los a comunicar e a passar este momento da forma mais tranquila, dentro do possível, não é? Porque para eles também a situação é complicada, não é? Não é só para nós temos de arranjar estratégias para comunicar da melhor forma, mas para eles precisam se sentir apoiados porque eles estão preocupados com decisões de gestão muito importantes, não é? Têm grandes equipas, estamos a falar de pessoas que têm equipas de dezenas de colaboradores. Então, a sua preocupação é como é que eu vou gerir a minha empresa, não é? E como é que eu vou pagar os salários destas pessoas, não é? Ou seja, eu percebo perfeitamente que eles estão preocupados com decisões muito concretas e depois há o marketing, não é? O que é que vamos passar para fora, não é? Eu percebo perfeitamente. Então, o nosso trabalho é manter uma certa tranquilidade e pensar estrategicamente dentro daquilo que é possível, porque não podemos ser reativos a comunicar de qualquer maneira. Por isso, o nosso papel tem sido esse. Tem sido o passar um bocado de tranquilidade e pensar, porque assim, não podemos partilhar qualquer coisa. E se calhar o cliente está um bocado ansioso, estamos a lidar um bocado com isso, não é? Está ansioso e quer comunicar assim, já não comunicamos há muito tempo. Nestas circunstâncias, mais vale comunicar de forma pensada, a comunicar uma coisa que depois vai gerar ou pânico, ou mal-estar, ou vai gerar um bocado de caos nas suas próprias redes sociais. Ou seja, temos que pensar isto muito bem pensado. E o nosso trabalho tem sido um bocado gerir com os recursos que temos, não é? Saber sempre muito bem quais são os recursos que temos, não podemos inventar agora, não vamos inventar mais custos para o cliente, não é? Não será esse o timing. E é ver os recursos que temos e o que é que podemos fazer com isso. Sempre de uma forma muito pensada, porque assim, o pânico aqui não é bom conselheiro. E o inbound marketing, o porquê que o inbound marketing é importante? Estamos a falar de conteúdos. Nesta altura toda a gente fala, isto não é a altura de vender.
Então, o inbound marketing é uma solução, não é? Nesta altura, porque assim, estamos a falar de conteúdos, temos de informar quais são as medidas que nós estamos a fazer, temos de informar, então eu acho que é muito boa esta forma de trabalhar e aplicar-se muito nesta altura. Deixa-me fazer-te aí um parênteses. Eu fiz um post há cerca de um mês atrás, ainda estávamos no início da pandemia, digamos assim, em Portugal, que as pessoas, ouvi muitos posts dizer, esta não é a altura de vender, bullshit. Falei com um dos empresários, Ricardo Costa, da qual eu sigo bastante, do grupo Bernardo da Costa. Nós mandamos o e-mail, estamos a vender, está na nossa assinatura. Nós contactamos alguém, estamos a vender. Nós mandamos uma carta ou estamos a vender. Nós estamos sempre a vender constantemente. Agora, há formas de vender e outra coisa é comunicar essa venda de forma objetiva. O que nós estamos a conseguir fazer é maximizar relações, melhorar relações comerciais, melhorar relações pessoais, para que no momento de decisão, no momento de reunião, no momento de estratégias, estarmos muito mais bem preparados, muito mais bem aconselhados e muito mais bem informados. E claro que, obviamente, que aqui o papel de inbound marketing, que toda a gente quer ir para o digital e quer criar conteúdos, mas temos que perceber que cada canal, primeiro que cada canal de comunicação tem o seu público, tem o seu target, tem as suas particularidades, tem as suas funcionalidades diferentes, e que, mais que importante que isso, é percebermos que as coisas nem todas vão dar certo. E, portanto, tens exemplos certamente de coisas que fizeste que não resultaram, não funcionaram. O digital está cheio disso, está cheio de casos que realmente as coisas, nem tudo acontece no digital. Há coisas que acontecem no digital e o marketing começa no digital e depois acaba o resto num evento offline, numa ativação, whatever. Antes de irmos para a primeira pergunta, eu queria te perguntar quem é a Raquel, para quem não conhece, o que é que está envolvida, do que é que esteve envolvida, para onde é que quer ir? Nasci em Cantanhede, nasci num meio pequeno, mas sou muito grata por ter nascido num meio muito tranquilo e com boas escolas. Pronto, eu gostava muito do sítio onde nasci, não é? Mas sentia aquela vontade de conhecer o mundo. Pronto, senti um bocado dessa vontade de conhecer o mundo e fui trabalhar para Lisboa, assim que tive a oportunidade. Estive lá, trabalhei lá 12 anos, foi um tempo espetacular em termos de aprendizagem. Foi espetacular. Trabalhei um ano na TSF Online e então, na altura, foi uma equipa espetacular, com editores espetaculares, uma grande escola do jornalismo. E essa experiência foi um bocado a origem daquilo que eu estou a fazer agora. Porque os conteúdos, o jornalismo, é uma excelente base para o inbound marketing. É uma coisa interessante, que é assim, nós fazemos produção de conteúdo e quando se trabalha em breaking news, ou seja, a ter de noticiar na hora, aquela pressão do imediato, não é? Depois aprendemos a escrever com rapidez. E o que é que podemos trazer um bocado para o inbound marketing? É um bocado aquela a ligação com a pessoa, de percebermos um bocado, fazemos reportagem, conhecemos a persona, temos sensibilidade para perceber como é que as pessoas pensam. É conversar com pessoas, basicamente, não é? Aquela história de conversar com pessoas. Então, essa experiência foi um bocado, moldou um bocado todo o meu futuro. Foi um ano espetacular. Depois, o que é que acontece? O jornalismo, como todos sabemos, não é uma área, é uma área muito intensa em termos de trabalho e em termos de rendimento, não será aquela mais rentável. Então, eu procurava outras coisas e fui trabalhar para uma empresa especializada, que foi a Logis Market, onde trabalhei lá 12 anos. Foi também uma experiência muito boa, porque foi um mercado industrial, um mercado B2B. Foi uma empresa espetacular, que eu trabalhei com especialistas espanhóis e eles no marketing digital estavam muito à frente. Por isso é assim, o que aqui nós estávamos a experimentar, eu já estava a trabalhar coisas muito avançadas com a equipa, com o especialista de email marketing espanhol, com o especialista, ou seja, eu trabalhava com cada especialista de cada área, eu era uma, não é? O que é que notaste aí de Espanha, assim, a grandes diferenças? O que é que tu absorveste de Espanha? Olha, é assim, para já, o sentido comercial, eles têm um sentido comercial brutal.
em comparação com o português. Costumam dizer que o português é o apontador de pedidos, toma nota de pedidos do cliente, enquanto o comercial lá é muito mais agressivo, muito mais assertivo, proativo, ou seja, uma das coisas que eu trabalhei mais foi, eu trabalhava como marketing com equipas comerciais. Essa experiência é brutal. Ou seja, eu trabalhei com comerciais portugueses, espanhóis, que vendiam para o mercado português. Essa experiência é assim eles tinham uma competitividade, aquela cena do CRM, aquela cena... Pá, eu vivi isso mesmo muito intensamente, porque eu tinha de dar contactos à equipa comercial para eles trabalharem. É tão simples como isso. O marketing trabalhava para a equipa comercial depois gerar vendas. E esse facto de ter trabalhado com uma equipa comercial muito competitiva, acho que é diferenciador. Em termos de experiência de trabalho, foi brutal. Eu sou muito grata aos meus 12 anos que trabalhei na Mecalux, foi uma experiência brutal. Depois, o que é que se meteu pelo meio? A minha vontade de ter uma vida pessoal, não é? Porque aquilo, como deves entender, era muito intenso em termos de ritmo de trabalho. E então, pronto, comecei a pensar em ir para o Algarve, em criar as minhas bases no Algarve. E foi aí que eu pensei em criar o meu próprio negócio. Eles foram impecáveis, porque durante um ano fiz a transição e eles foram meus clientes. Ou seja, isso é espetacular. Ou seja, estar a abrir uma empresa do zero e ter o antigo patrão como cliente. Isso é aquilo que eu digo, que é sair pela porta grande. Comecei a minha empresa no Algarve, comecei a dar formação. O primeiro ano que eu fiz foi dar formação. Passei pela ETIC e pela FLAG. Durante o ano o que eu fiz foi dar formação de marketing digital. E esse ano foi muito interessante, para já, pronto, o contacto com os alunos, perceber um bocado as dinâmicas, foi muito interessante. E depois, em setembro de 2013, criei a minha própria empresa. E criei mesmo a pensar em inbound marketing, ou seja, na altura estava completamente, isto é o que se encaixa melhor, porque eu trabalho muito os marketing de conteúdos e inbound marketing estão muito relacionados. Pronto, foi esse o raciocínio, criei a minha empresa, 2013, até agora. Pronto, aconteceram muitas coisas, muitos clientes, tive uma filha, entretanto, ou seja, a minha vida, pronto. Agora, nesta fase, estou a trabalhar com, pronto, falta uma experiência, que também é muito importante, foi na Startup Portimão. Estive 6 meses como coordenadora, a par com a minha empresa, não é? E também foi uma experiência muito interessante, porque tive um contacto muito grande com tudo o que é o lado do empreendedorismo. E pronto, foi muito interessante, foi conhecer muitas pessoas, foi conhecer o outro lado do empreendedorismo, ou seja, eu já tenho uma visão de ser empreendedora durante 6 anos, não é? E depois passar, como é que eu vou ajudar outros empreendedores? É um bocado o raciocínio, não é? O que é que eles sentem, o que é que eles precisam? Isso é muito interessante. E depois quis voltar a tempo inteiro para a minha empresa e é o que eu tenho estado a fazer desde que há um ano, ainda não fez um ano. Uma coisa que eu também fiz durante todo este tempo, eu sempre estudei em part-time, ou seja, nos tempos de Lisboa, para ser mais correto, nos tempos de Lisboa, nos 12 anos que eu lá estive, estudei sempre à noite, quase sempre. Fiz uma licenciatura à noite em Estatística e Gestão de Informação e fiz um mestrado em Publicidade e Marketing. Isso, pronto, eu sempre gostei de estudar, sempre foi uma coisa que... Muito bem. Tens aí as bases criadas, ou seja, passaste por algumas empresas que conseguiram passar alguns insights e algumas ideias importantes para conseguires abrir o teu próprio negócio, e depois também a Startup Portimão também te abriu aqui um bocado o mindset para esta questão de o mundo dos negócios, do empreendedorismo e algumas dicas e alguns conselhos. Entrando aqui na primeira pergunta, ligada ao tema da nossa live, eu perguntava-te o seguinte: marketing e as operações foram fortemente afetadas com o Covid-19. O que é que tu podes falar sobre as empresas com que tu trabalhas? Como é que elas foram afetadas do ponto de vista económico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de rendimento, ou não foram completamente, foram só meio-meio? Fala-me um bocadinho sobre como é que foi a reação dos teus clientes. É assim,
não posso dizer que tenha sido muito fácil, não é? Tem sido gerido, não é? Eu tenho a agradecer a confiança que eles têm tido, mas em termos de equipas, não é fácil, porque é sempre aquela coisa que quando é que cortam a avença, pronto, há sempre aquela cena de, sempre aquela, tipo, quando é que, se todo o trabalho que foi feito, se é cortado agora, é perigoso, não é? Para eles próprios, porque assim, isto é um momento complicado para todos, mas vai haver um pós-Covid. Vamos vamos viver uma realidade quando todas estas coisas que são ditadas pelo Estado terminarem, não é? Nós agora estamos um bocado dependentes do Estado ditar medidas, pronto, estamos um bocado dependentes do Estado. Mas quando isto voltar à dinâmica que vai ser a normal no futuro, não é? Nós temos de estar preparados, então é assim, não fazer nada é um erro e o que eu noto é medo. E o medo é um péssimo conselheiro. O que eu noto é, nós trabalhamos em equipa, nós trabalhamos sempre em equipa, uma equipa de conteúdos. Há sempre, sejam freelancers, sejam internos, trabalhamos sempre em equipa. Então o que eu noto é a vontade de ou cortar uma avença aqui, ou cortar a avença com aquela pessoa Y, pronto, noto a necessidade de cortar custos, noto muito isso. Mas é assim, nós temos que pensar, cortar custos numa coisa que nos vai permitir vender no futuro, ou aumentar as vendas, porque nós vamos precisar de liquidez, não é? Nós vamos precisar de aumentar as vendas no futuro, quando for, pronto, ir vendendo qualquer coisa, vamos precisar de trabalhar sempre, não é? Então, cortar agora as bases é complicado. É um bocado cortar o músculo, não é? E depois queremos ter músculo para correr e já não temos. Por isso, é assim, façam a gestão da melhor forma, mas pensem sempre que isto é um trabalho de equipa. Por isso, é tentar manter as bases, ou tentar manter alguma base, publicações nas redes sociais, algumas publicações no site, não depender só das redes sociais, ter algum conteúdo no site para a pessoa que vai ao site também se poder informar o que é que eles estão a fazer. Eu acho muito importante investir em SEO, ou seja, esta altura é a altura em que podem não estar a contactar ativamente as pessoas para vender produtos, mas o seu site tem que estar otimizado para aquilo que eles querem no futuro, não é? Onde é que eles querem chegar? E é isso que nós temos que pensar agora, o que é que eu quero, como é que vai ser no futuro, que pessoas é que eu quero chegar, eu tenho conteúdos para esse futuro que eu quero? Se calhar não tem. Os conteúdos estão com base naquilo que ele queria, na realidade que ele tinha antes, ou seja, é agora a altura de pensar, os meus conteúdos estão bons, os meus conteúdos, como é que está o SEO, o meu site, ou seja, fazer tipo um check-up, SEO, como é que está o meu site, se está preparado para o futuro, porque este é o momento, porque assim, temos de ter boas bases para quando isto arrancarmos com força. Não é tipo quando isto arrancar, agora é que eu vou mexer nisto, não é? Por isso é assim, operações tentar pensar estrategicamente, não é? O que é que vale a pena ter agora e ter logo, o que eu acho interessante é ter uma equipa de marketing. Opa, seja freelancer, seja como for, ou seja, o vínculo, não vou entrar em discussão, porque assim, há pessoas que podem não ter fundos ou recursos para ter alguém em tempo inteiro, não, ou seja, mas ter a pessoa de referência para uma área em cada área, ter uma pessoa de referência para o vídeo, ter uma pessoa de referência para o vídeo, ter uma pessoa de referência para o design, ou seja, ter a sua equipa, não há hipótese, tem de ser uma equipa. Em Portugal há muita coisa do homem dos 7 instrumentos, não sei se o conceito, em Portugal, esse conceito do homem dos 7 instrumentos é o que vigora mais. Eu vi isso muito quando trabalhei com os meus colegas espanhóis. Não, eu falava com a pessoa do email marketing, eu falava com a pessoa da publicidade, não havia misturas, havia um especialista para cada área. E eles faziam muito bem o seu trabalho. E eu aprendi com eles todos, mas eu em Portugal era a única. Ou seja, o retrato está feito. Muito bem. Olha, deixa-me partilhar com quem está a ver e quem está e tu também contigo. Existe muita incerteza, portanto, todos os potenciais impactos económicos do Covid-19, o que é que certamente será assustador para muitas empresas, mas certamente vamos todos recuperar e sair disto. É preciso pensar que a achatar a curva funciona como um método de mitigação dos danos desta pandemia, não apenas porque reduz o volume do caos, mas porque reduz também o medo e a incerteza.
Se estivermos a falar que é preciso um orçamento para marketing e SEO, como estavas a falar, durante a pandemia do coronavírus, de acordo com a administração de pequenas empresas dos Estados Unidos, o seu negócio gerar entre 1 a 5 milhões de dólares anuais, ou seja, se uma empresa gerar 1 a 5 milhões de dólares anuais, deverá gastar cerca de 7 a 8% das receitas brutas em publicidade e marketing. Claro que, ao falarmos de PMEs, a realidade existente em Portugal, esse número poderá ser mais baixo. No entanto, o orçamento deve ser entre 5% e 6%, vai ser o mínimo exigível do orçamento de marketing se as empresas faturarem entre 1 a 5 milhões de euros anuais. Isto significa que por cada 100 mil euros em receitas brutas, deverá ter pelo menos 5 mil euros destinados a publicidade e marketing por ano. É fundamental que se mantenha este nível de investimento e não se para agora no marketing durante toda a pandemia do coronavírus. Não nos podemos dar ao luxo de crescer agora e esperar depois que as coisas, como estavas a dizer, que se façam ou que se ajuste. Temos que começar agora. Isto, pronto, são alguns dados que nos faz perceber que ao reduzir investimentos, isto depois paga-se mais para a frente. Tanto nos colaboradores, como na estratégia, como nas ferramentas, os nossos clientes e a estratégia precisa de continuar a ser feita dentro do SEO, dentro do inbound marketing, porque isto é uma maratona, isto é um trabalho a longo curso. E, portanto, íamos aqui para a próxima pergunta, que é o que é isto do inbound marketing e o poder da atração. Exato, muito bem. Então, é assim, faz-se muito o contraponto entre o inbound marketing e o marketing tradicional. Então, o marketing tradicional é aquele que nós conhecemos de tentar contactar em massa as pessoas, dos anúncios de televisão, outdoors, de tudo que seja contactar em massa, não é? E tudo muito focado na fase da venda. O inbound marketing qual é a diferença? Nós vamos pensar em atrair o consumidor que nos interessa, nós não queremos chegar a todos, queremos chegar àquele que nos interessa, para o nosso website, para os nossos meios e estabelecer uma conversa com ele, ou seja, entregar a mensagem certa à pessoa certa. Nós não queremos chegar a toda a gente, nós queremos chegar ao nosso nicho. Então, como é que se faz isso? Nós temos que a pensar na jornada do cliente, na buyer's journey. Ou seja, é um instrumento fundamental para o nosso trabalho, que é, ora bem, que conteúdos, o que é que nós estamos a fazer para cada fase da sua jornada? Ou seja, não estamos a trabalhar só na venda, temos que pensar, antes dele pensar que tem um problema, ou seja, antes dele detectar que tem um problema, nós vamos pensar quando é que ele está a sentir alguns sintomas, está a sentir uma febre, não é? Quando é que ele sente que tem um problema ou uma necessidade. Ou seja, estamos na fase da awareness, da descoberta. Depois, vamos produzir algum conteúdo, seja em textos, em vídeo, ou seja, não é tão virado para a publicidade direta, não é? Estamos a ensinar um bocado, a educar. Vamos pensar, ok, já percebi que tenho um problema, ou já percebi que tenho aqui uma questão, agora deixa-me ver quais são as opções que existem no mercado, que é a fase da consideração. Então, o nosso trabalho é tornar esse processo o mais fácil possível, que é mostrar quais são as opções que existem e não vamos falar da nossa, porque assim, o normal é a pessoa estar no seu site e só falar de si próprio, não é? Tipo, o que é que nós fazemos, o que é que nós somos, e muitas empresas não têm blog. E até me questionam, ou seja, tipo, mas para que é que eu quero um blog? Ou seja, essa é a pergunta mais que me fazem, tipo, para que é que eu quero um blog? Eu não quero nada disso, não é? Ou seja, sim, porque assim, quando as pessoas chegam lá, elas vão lá para comprar. Elas vão lá, já sabem muito, pronto, vão lá para comprar, mas é preciso que elas tenham noção que têm um problema, ou que têm uma necessidade, ou que existe aquela opção. Por isso é que o blog serve um bocado para isso. Eu chamo-lhe blog, e a palavra blog pode ter alguma conotação negativa, mas o que eu digo um blog para mim, é a produção de conteúdos para a fase de descoberta, que é quando ele ainda está a ver o que é que existe, o que é que precisa, e depois, na fase de consideração, vê as opções, a decisão, eu quero ajudá-lo, não é? Quer ter conteúdos muito bons para ajudar a decidir. A decisão tem que ser fácil. O processo de compra numa loja online tem que ser fácil, ou seja, temos que facilitar ao máximo o processo de compra e também o processo, se ele quiser devolver, facilitar ao máximo os processos. Basicamente, na decisão, temos que facilitar os processos.
E o que é que existe? No marketing digital outbound, há muito o foco na venda, na fase da decisão. E nós vamos trabalhar as 3 fases de uma forma genérica, sem falar em meios. É essa a diferença. Porque assim, o que é que o inbound marketing também evoluiu? E agora vai buscar ferramentas ao outbound marketing. É essa a questão que eu vejo. Ou seja, nós queremos produzir conteúdos, mas vamos pôr publicidade, sim. Vamos usar pay-per-click, vamos usar publicidade para promover o nosso conteúdo. Ou seja, nós estamos a usar, atualmente, nós estamos a usar ferramentas outbound. Por isso, já não é... Pronto, há um mix. Nós queremos fazer, por exemplo, queremos fazer algo muito interessante, que é, não fazemos só vídeos, por exemplo, agora o conteúdo de vídeo, não fazemos só conteúdos, o vídeo da apresentação da empresa, pronto, consideramos importante, mas fazemos outros, ou seja, esse é importante sim, mas fazemos outros. Como usar o nosso serviço, ou seja, criamos ali um núcleo de conteúdo extra, que antes não havia, mas a explicar como é que a pessoa pode beneficiar do nosso serviço, como é que pode resolver aquela questão, sem falar do nosso produto, pronto. Ou seja, é uma riqueza de conteúdo que se cria e que acrescenta valor ao consumidor. Basicamente, é isso que o inbound veio dar, ao atrair o consumidor para os nossos meios, vamos-lhe dar valor, vamos-lhe dar ideias. Vamos-lhe dar ideias de como é que pode resolver os seus problemas com o nosso serviço. Por isso, de uma maneira geral, sem entrar muito em meios, não é? Em canais, é essa a ideia. Um é muito focado na venda, o outro vai atuar em toda a jornada do cliente. Muito bem. Olha, excelente perspectiva, ou seja, perceber que não é nada mais que passar um negócio, uma ferramenta que já utilizávamos no dia-a-dia tradicional e passamos a utilizar no online. Respeitando um bocadinho isso do inbound marketing, deixa-me partilhar contigo 2 ou 3 pontos aqui relativamente a um estudo feito pela Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing, que 18% dos marketeers viu o seu budget completamente eliminado, sendo mais preocupante, segundo os dados do barómetro do impacto do Covid-19, que os números registrados em termos de operação das empresas, em que 22% parou completamente as suas operações ou produção. Ou seja, 54% dos inquiridos consideram não ter tido uma diminuição do esforço de comunicação, ou pelo menos prefere ser sempre a dizer apenas 14% decidiu realmente parar totalmente qualquer comunicação. Sendo que acontece no offline e online. Importa referir que, como tu disseste bem, existem diferentes estratégias para se trabalhar dentro do inbound marketing e isso é um trabalho, é um investimento em recursos humanos, em pagamento de ferramentas, em criação de conteúdo, em criação de vídeo, em criação de imagem e por aí vai. Se já foi feito o investimento na construção destes processos e fluxos de trabalho, algumas empresas já têm, não é? Ligações com CRMs, integrações com ferramentas digitais, automação de campanhas de e-mail e por aí vai, garantindo que a qualidade desses dados com medições consistentes, criando uma base de audiência, clientes e conteúdos de qualidade para estarem bem posicionados nas SERPs. Por que é que temos que desperdiçar tudo agora? Por que é que temos que parar? A pergunta é esta. Além disso, podemos contar com o facto de que também muitas pessoas estão neste momento com o alarme ligado, em pânico, subestimadas pelo impacto da decisão emocional. E durante estes 6 ou 11 meses, digamos assim, temos aqui uma chance de nos aproximarmos e criarmos uma relação mais emocional e estarmos cada vez mais na pole position e estarmos mais próximos dos clientes e do consumidor. À medida que a concorrência registra uma diminuição do engagement, a cadência de publicações abranda, obrigatoriamente muitas marcas, talvez o volume de reviews recebidas também diminua, mas este é o momento e o rumo de enfrentar todas as nossas tarefas dentro do inbound marketing e do SEO para primeiro plano e não para segundo plano. É o momento em que nós temos que realmente começar a trabalhar dentro do inbound marketing com estratégia, com planeamento e com recursos humanos certos. Como é que podemos aplicar o inbound marketing nos setores de ensino, saúde, turismo e indústria, que são áreas que utilizem particularmente? Exatamente. É assim, isto tem uma razão, eu quando comecei trabalhava com todas as áreas, não é? Mas quem trabalha com todas as áreas acaba por não focar nas necessidades específicas. E então,
decidi ir afunilando. E fui afunilando com base nos clientes e nas experiências que me foram chegando. Ou seja, isto foi uma decisão muito com base na realidade portuguesa, não é? Então, o que é que eu acho interessante? O que é que o inbound marketing pode trazer de mais-valia para cada uma destas áreas? Por exemplo, vou começar pelo ensino. Estamos a falar de ensino superior, é uma área muito importante. É muito importante o ensino superior não se basear só na venda imediata, não é? Porque eles todos os anos têm este dilema, todos os anos eles têm esta situação, todos os anos eles precisam de encher turmas, não é? Precisam de encher turmas para os seus cursos, todos os anos, isto é um trabalho cíclico. Todos os anos eles precisam de encher turmas, estamos a falar de ensino superior, estamos a falar de escolas profissionais com cursos anuais, são também, estamos a falar de trabalhar com equipas mistas, ou seja, estamos a falar de projetos grandes, estamos a trabalhar com projetos de produção de conteúdo em que temos de envolver vários interlocutores. Normalmente estamos a falar de conteúdos técnicos, não é? Temos de envolver os professores, por exemplo, na produção de artigos, ou seja, são projetos de algum fogo, não são projetos que se levem de ânimo leve. Porque assim, porque quando alguém chega ao pé de nós, olha, quero abrir esta turma, não é? Estou a ter alguma dificuldade em encher esta turma, nós podemos, pelo Ministério da Educação, ter esta turma a funcionar, mas não estamos a conseguir atrair alunos para esta turma. Estou a dar um exemplo prático, não é? Ou então, precisamos de, as inscrições têm vindo a descer e nós precisamos de aumentar. E agora com esta situação do Covid, primeiro têm eles de decidir estrategicamente, não é? O que é que vamos abrir em presencial, o que é que vamos abrir online, como é que vamos divulgar os nossos cursos online, ou seja, toda esta área do ensino é uma área em que está muito ligado ao conteúdo, ou seja, o ensino é conteúdo, não é? Basicamente é conteúdo, por isso assim, é uma área que fica muito bem com o inbound marketing. E ainda não vejo, as principais universidades já estão a trabalhar com inbound marketing, principalmente as privadas, que é fácil de perceber, não é? As privadas já estão a trabalhar com empresas de inbound marketing, ou estão pelo menos, a usar estes princípios, porque sabem que não podemos trabalhar só na venda final, temos de ensinar os alunos a considerar a opção de estudar naquela escola, não é? Temos todo um trajeto da jornada do cliente. Falar com os alunos, criar personas para os alunos, criar personas para os pais dos alunos, ou seja, há aqui todo um trabalho. Não é uma questão de tática, agora gera aí a rede social desta universidade. Não, não é assim. Tem todo um trabalho estratégico, porque nós é que vamos dar as diretrizes para quem está a gerir a rede social. Nós é que vamos dar as deixas, as dicas de conteúdo, porque nós ao estudarmos a persona, ou seja, que é uma personagem semi-fictícia, que é metade inventada por nós, mas a metade é com base em dados concretos. Neste país eu já sei que há empresas que estão a trabalhar bem essa coisa da persona, porque ainda há muita confusão em relação a esse conceito. Não é uma figura que a gente inventou assim do nada, não, é com base em dados concretos, falar com os clientes, é muito importante falar com os clientes, retirar aquelas frases que eles dizem. É o nosso ouvido de jornalista, não é? Tipo, retirar aquelas expressões típicas daquele cliente. Isso aí é chave. Porque depois, apontá-las, não é? Porque isso vai ser uma base do nosso trabalho depois de copy. Vamos usar nas redes sociais, nas nossas brochuras, na nossa comunicação. Ou seja, é um trabalho riquíssimo. Isto serve para isso. Não é só para, vou fazer a persona e depois vou emoldurar e pôr na parede. Sempre que eu escrever uma peça de conteúdo, vou-me lembrar daquela figura. Não, nós temos de constantemente estar a falar com os nossos clientes, com os nossos alunos, com os nossos pais dos alunos, para perceber quais são as dificuldades deles, tipo, esse curso tem saída ou não tem saída? Ou seja, é isso, é uma conversa direta com pais, filhos, ou aquelas pessoas que querem estudar ao longo da vida. Temos de ter um canal aberto, ou seja, cada escola tem de ter um canal aberto de comunicação com o seu potencial cliente. E estar sempre a ouvir. Muito importante. Isso é assim, o inbound marketing liga muito bem com a área do ensino. E agora, precisamente, o que é que nós temos de estar a fazer? É pensar como é que isto vai ser daqui para a frente. Que conteúdos
é que existem, fazer auditoria de conteúdos. Conteúdos é que existem, não é? Pá, isto se calhar está completamente desfasado da realidade que nós vamos ter. Ou seja, não temos nenhum artigo que toque aquilo que nós vamos ter daqui para a frente. Pá, se calhar tem que ser produzido. Esse artigo tem que ser produzido. Não é só, tipo, agora vamos mandar para a empresa de design fazer uma capa muito bonita, muito Chanel, não é? Tipo, vamos pôr isto a bombar com publicidade. Epá, então aí quando a pessoa quer saber coisas, como é que é? Eles que nos liguem. Epá, mas cada vez mais o processo de compra se faz todo na internet e a pessoa quando contacta já é mesmo para se inscrever, já é mesmo para decidir. Por isso é assim, temos que pensar em ter umas boas FAQs no nosso site, temos que pensar em ter bons artigos, ter páginas de pilar de conteúdo em termos de SEO para atrair para ali o tráfego. Os nossos sites, como universidade, têm de dar uma volta. Não podemos ter aquela informação muito estática, como nós víamos já até há pouco tempo. É assim, a universidade já estão a trabalhar muito bem nisto, mas há outras que ainda precisam de dar esse passo, perceber que o marketing é importante. A questão da saúde. Também temos tido tem sido interessante, temos tido experiência nesse sentido. Ou seja, não nos lembramos da saúde assim por acaso. A saúde tem muita regulamentação em relação à publicidade, limitação de publicidade, tem muitas limitações. E mesmo as próprias pessoas que trabalham no ramo da saúde, não gostam de se ver como é que eu te explicar? Não gostam de ser alvo de publicidade, pronto, tem um bocado aquela coisa, a vaidade, pronto. Não sei se me consigo explicar. Tem um bocado algum receio de se expor e de parecer mercantilistas. Pronto, estou a tentar ser o mais clara. É uma questão psicológica e da profissão, não é? É mesmo da profissão. Nós estamos aqui para ajudar os outros, para tratar, pronto, acompanhar na saúde destas pessoas. Nós não vamos recorrer à publicidade. Já houve casos de negócios na área da saúde, mais do bem-estar, não é? Que usam a publicidade de forma bastante agressiva e, eles são vistos pelo mercado com alguma desconfiança. Muita publicidade. E então, a saúde beneficia de comunicar de uma forma mais direta com o seu público-alvo. Para já, tipicamente, eles têm uma lista de sintomas. A pessoa, quando sente alguma coisa, o que é que ela vai fazer? Vai para a net. Vai para a net. Tenho febre, tenho isto. Ou seja, vai para a net e põe no motor de busca os sintomas. É ou não é? Tipicamente, é isso que faz. E o que é que o inbound marketing pode ajudar na saúde? Ou pesquisas os sintomas, ou já sabes qual é realmente o teu problema e vais à procura detalhadamente como é que podes realmente, e metes logo a long tail, digamos assim, que é o problema e a causa já na mesma frase, que é para realmente já obter a resposta do Google sobre esse problema da saúde. Exatamente. Então é assim, o que é que eu vi? Ou seja, não li em lado nenhum. O que é que eu vi? Que nesses sites estão a funcionar bem com o inbound marketing, invariavelmente é o conteúdo do blog, os artigos que aparecem em primeiro lugar nos resultados das pesquisas, porque eles têm a long tail muito bem trabalhada, eles têm as questões de pesquisa muito bem trabalhadas. O investimento em publicidade acaba por ser um complemento do trabalho que está a ser feito de conteúdos. Não se pode simplesmente desligar a torneira, porque assim, quando tu fazes um conteúdo, ele trabalha durante muito tempo. Agora, se o conteúdo não é mexido, não é atualizado, deixa de perder efeito. Isso é uma coisa que eu também já vi, quando tu tens blogs com muitos anos e não o mexes, ou seja, ele traz tráfego, e eu estou a falar de, imagina, nós já escrevemos tudo, numa área qualquer profissional, não é? Nós já escrevemos tudo sobre esta área. Será que escreveram? Será que agora não há situações que merecem? Ou seja, imagina agora uma situação completamente nova em relação ao Covid. Será que eles têm mesmo artigos sobre isso? Não têm. Ou seja, isto é um trabalho de pesquisa, palavra-chave, é um trabalho muito mais abrangente do que mandar alguém escrever um artigo por 25 euros. Ou seja, temos de acabar com esta mentalidade, que é assim, vamos pensar de forma estratégica, nem todos têm, orçamento para isso, mas é assim, não investir. E olha que eu falei com muitas empresas, nessa ordem de valores que tu falaste, entre 1 milhão e 5 milhões, não é? 1 a 10 milhões.
Pá, qual é o vosso orçamento em publicidade? Não há, zero. Ainda há muito. Tipo, tem uma pessoa do marketing, e já é uma sorte que essa pessoa do marketing faz tudo e mais alguma coisa, não é? Muitas vezes, que é muito multitasking, essa figura da pessoa do marketing, não é? O Nino falou no outro dia que essa pessoa em Portugal era muito mal paga, em geral, ou seja, o foco no marketing é pouco, além de ter de fazer tudo e mais alguma coisa, ainda é mal pago. Ou seja, pronto, é uma conjunção de fatores e depois tem de trazer resultados. Ela não faz nada. Tem de trazer resultados, ou seja, espera um milagre, não é? Então é assim, basicamente, vamos ter, o que eu acho importante é ter umas boas bases. É o que eu digo sempre aos meus clientes. Pá, não é agora, se calhar, não é a altura de fazer estratégia. Tenho dúvidas, se calhar né? Tenho dúvidas porque assim, nós queremos cá estar no futuro. Se calhar temos de pensar nisso, não é? Quem puder, pensar estrategicamente como é que nos queremos posicionar. Porque temos de nos posicionar. Temos de nos colocar na mente do utilizador como é que nós vamos querer estar durante os próximos 3 anos. Ou seja, isto é tudo uma grande incerteza, mas temos de viver com isso. É a era VUCA. É uma era de incerteza, de vulnerabilidade, ninguém tem certeza de nada. Mas temos de ter ao menos os nossos valores, não é? Eu acho que é assim, temos de ter os nossos valores, a nossa missão, o que é que andamos cá a fazer no mundo, não é? E o que é que queremos para a nossa empresa. Isso aí não é blá, blá, blá. Ou seja, quando eu chego a um cliente e vou fazer essa parte, grande seca, tipo, não dá para copiar de outro. Ou seja, um clássico. Não, é que é isso. O que é que vocês acreditam? Que isto, quando houver uma era de incerteza, e esta é uma era dessas, como é que nós vamos querer reagir? Temos de ir voltar à base. Eu quero ter respeito pelas pessoas, eu tenho isso nos meus valores, né? Mas depois, como é que eu lido com as pessoas? Despeço-as assim, sem mais nem menos? Ou seja, vamos ter valores muito bonitos no papel, mas depois como é que nós somos a lidar com as pessoas? Conversamos com elas, ou seja, isto não é para inglês ver, não é? Tem-se pegar nisso. Muito bem, eu vou só aqui resumir este ponto e dando aqui algumas achegas relativamente à parte de criação de conteúdos ligados à parte que o pessoal diz, não tenho como fazer, bullshit. Entrevista colaboradores, entrevista clientes, faz pelo Zoom, faz pelo Hangout, faz pelo CRM do Instagram, faz pelo StreamYard, faz pelo Facebook, desenrasca-te. Não faltam ferramentas para fazer entrevistas com clientes, com parceiros, colocas nos centros das decisões, a comunicar como é que é a relação com vocês, mostra a confiança dos teus colaboradores e clientes à distância, mostrando como é que eles estão satisfeitos e motivados, mesmo estando em teletrabalho ou a trabalhar em outros pontos do país. Faz mini auditoria aos conteúdos, como tu falaste bem, analisa, faz no Excel, mete numa página web, vê como é que vocês são a assinatura de e-mail, vê como é que estão as campanhas de e-mail marketing, vê quantos posts é que estão em estratégia de conteúdos no blog, faz webinars, cria e-books, cria vídeos, infográficos, artigos mais extensos, mais técnicos, a explicar detalhadamente com recomendações e avaliações de clientes e consumidores. Tem um olhar mais crítico, começa a olhar, por exemplo, mais para quais são os teus backlinks, a qualidade dos teus backlinks, como é que está as dados das redes sociais e o tráfego que está a ser gerado das redes sociais, se é qualificado, se são pessoas que só estão interessadas nos primeiros conteúdos do post e não sequer partilham o post. Analisa os CTAs, os call to actions das páginas, limpa uma série de confusão administrativa e burocracias que não te interessam e cria diretrizes e planeamento de by the book que possas também otimizar a tua equipa. Analisa no cérebro quais são os teus links, como é que eles estão bem otimizados e o que é que precisas melhorar. Grava vídeos, aponta a long tails, especialmente para se queres realmente posicionar para determinado conteúdo. Vê como é que apareces nos resultados de pesquisas do YouTube. Whatever. Tem uma série de coisas onde vocês podem criar conteúdos de inbound marketing e estratégias de inbound marketing, independentemente seja o setor da saúde, do turismo, da indústria, whatever. E portanto é uma questão também de ajustar-se aqui ao contexto, e isso é importante nós também percebermos que face a esta pandemia pode ser que haja mais esta exposição de partilha, de criar, que é extremamente importante.
Passando para a próxima pergunta, Raquel, perguntava-te que, do teu ponto de vista, já trabalhas esta área há algum tempo, eu queria saber, por exemplo, em particular, como é que as diferenças entre as estratégias e os exemplos práticos e algumas dicas e mitos entre o inbound marketing e o outbound marketing. Então é assim, eu só queria pegar em 2 exemplos que não falei muito, que é o turismo e na indústria, ou seja, como é que, muito brevemente, como é que o turismo pode usar o inbound marketing? Porque é uma coisa que, pronto, o turismo está em alta crise neste momento, não é? Deve trabalhar muito a experiência do turista, que ele começa a pesquisar. Estou a dar um exemplo, como é que podemos trabalhar o inbound marketing, ou seja, não basta fazer publicidade direta, pay-per-click, direto, a uma página de vendas. Isto é um exemplo concreto de um hotel, não é? Epá, vamos também, pelo inbound, vamos criar conteúdos para melhorar a experiência da pessoa, para ela planear, porque ela está na sua casa a planear a sua experiência de férias, não é? Ou seja, todo esse momento já é em si um momento de prazer, não é? Uma pessoa já está a imaginar. Então, o site, com o inbound marketing, vai criar conteúdos para a pessoa pensar, olha, porquê que eu não vou ali para o Algarve? Porquê que eu não vou ali para o Douro? Porquê que eu não vou? Ou seja, vamos fazer a pessoa viajar antes dela começar, antes dela ter decidido para onde vai. E é aí que nós podemos adaptar os conteúdos do turismo, não é? Vamos criar experiências mais enriquecedoras e cada vez mais é engraçado que podemos utilizar, ou seja, não vamos estar só a fazer e-books. O mito do e-book gratuito. Acho que é um dos mitos que podemos abordar. Assim, já agora oferece e-books para angariar as leads. Epá, não, se calhar o e-book já está um bocado batido. Então, vamos pensar, dentro de toda a panóplia de formatos que nós podemos usar, não é? Nós podemos oferecer conteúdo, é uma das ferramentas do inbound marketing, podemos oferecer conteúdo, oferecer valor antes de vender. No turismo aplica-se tipo, como é que eu vou transmitir, como é que as empresas de turismo estão a trabalhar as questões de segurança. Isto é um conteúdo prático, é um caso prático. Como é que estamos a trabalhar em termos de segurança para a pessoa se sentir bem, tranquila, não é? Dentro do possível, quando vier para cá. Ou seja, estes tais conteúdos informativos são conteúdos inbound. Vamos trabalhar toda essa informação que é para a pessoa pesquisar no nosso site e se sentir segura para adquirir um produto qualquer. É para o que é que cada país valoriza. Vamos pensar. Isso implica falarmos um bocado com o nosso potencial cliente, não é? Fazermos estudos de mercado. Trabalhar bem a persona. O que é que a cliente, quem é que faz a compra no turismo, não é? Tipicamente são mulheres. Tipicamente, ou seja, quem é que faz? Vamos estudar quem é que faz a compra, não é? E vamos estudar essa pessoa e vamos criar conteúdos para essa persona, para essa necessidade de trabalhar o antes da venda. Por isso, o antes da venda é mais inbound. Trabalhar a venda é mais outbound. Publicidade, outdoors. É assim, muitas empresas pensam, temos que ter um outdoor naquela rotunda XPTO. Mas a pessoa decide onde vai muitas vezes em casa, não é? Ou seja, não basta ter o que atualmente as empresas têm que pensar, o tradicional, ok, é importante, tem sua relevância, mas invistam no digital. Invistam no digital. A realidade está a mostrar isso, não é? Sobre muita gente que teve a atrasar investimentos, agora é a altura de investir no digital e é investir no digital a pensar no momento atual e também projetar para o futuro. Porque é um bocado isso, nós temos que preparar o caminho do futuro. Não sabemos o que é que vai ser. Em geral, temos que ter algumas bases, alguns pressupostos. E ter a noção, acho que isto do Covid veio-nos ensinar que de um momento para o outro esses pressupostos podem mudar. Então temos que pensar como é que nós vamos redirecionar a nossa estratégia, não é? Continuamos a tentar, vamos ver o que é que temos que cumprir em termos de requisitos legais, não é? Requisitos técnicos, o que é que temos que cumprir para dar ao nosso cliente uma melhor experiência possível e vamos trabalhar e comunicar isso. É muito importante que nós fazemos as mudanças, mas temos de as comunicar. Por isso não comunicar nesta altura é muito complicado. O que é que eu queria dizer em relação à indústria? Só muito rapidamente.
A indústria trabalha temas muito técnicos. Ou seja, não, eu sei que tu sabes, não é? Eu sei que tu trabalhas nessa área. A indústria trabalha temas muito técnicos, ou seja, não é as ferramentas que nós usamos para comunicar com o mercado de massas, ali não servem. Nós queremos comunicar uma comunicação B2B, pronto, é de humano para humano, mas há requisitos diferentes. Estamos a falar de comunicação muito técnica, eles não aceitam um artigo, não pode ser um artigo escrito de qualquer pessoa, não é? Estamos a falar de coisas muito técnicas e que só aquela empresa é que percebe. Por isso é assim, eu aqui vai um bocado da minha experiência na Logis Market, que é, eu fiz um catálogo com 200 fornecedores durante uns 5 anos. Catálogo impresso, ok? Catálogo impresso. Então, eu contactei com 200 empresas, todos os anos tinha que contactar com essas 200 empresas para eles mandarem os conteúdos. E aí tive um bocado essa noção. Cada caso é um caso, comunicação muito técnica, eles não confiam a sua comunicação a ninguém, ou seja, eles não vão contratar freelancers para escrever artigos genéricos, tem que ter alguém que trabalhe com os conteúdos que existem na casa. Por isso é assim, o inbound é muito importante, é um caso que é, o inbound pode ser muito importante na indústria, porque a pessoa precisa saber alguns pressupostos antes de efetuar a compra. Casos, pronto, são casos muito específicos. Sim, a indústria tem certas particularidades. Há ferramentas que nos ajudam a encontrar um bocadinho essa persona e esse público-alvo específico para esse conteúdo. Portais, blogs, marketplaces, sites de revistas internacionais, blogs de pessoas que praticam ou que estão no meio, whatever. E é aí que nós encontramos muito essa persona e esse público-alvo para depois perceber qual é o tipo de conteúdos que escrevem, o tipo de conteúdo que é consumido e adaptarmos esse conteúdo à marca e à indústria. Deixa-me só aqui partilhar também, há aqui um mito que é muitas vezes só se mede os resultados no final depois de estar tudo. A medição deve ser constante, ou seja, deve ser todos os dias, se não for todos os dias, analisem 3 em 3 dias, ou deixem correr uma semana, e vão percebendo o comportamento das reações e o impacto que isso está a ter na geração de leads, na geração de visualizações, na subscrição de qualquer conteúdo, seja ela uma newsletter, seja ela uma subscrição de uma ferramenta ou de um software, de forma que nós possamos criar estratégias não vinculativas, mas sim ajustáveis de acordo com o mercado está para onde está a ir e o consumidor está. Não vale a pena estarem a guardar para o final e depois tirarem as relações no final, porque depois já o orçamento já esgotou, o time to market muitas vezes já não é possível, e o consumidor muitas vezes hoje em dia é muito mais rápido a agir do que uma marca, porque não vê que aquilo não está a funcionar, vai à concorrência ou vê a informação. Aliás, eu tinha partilhado aqui até uma live, tive com o Miguel da Mercedes, e ele dizia, por exemplo, quando recebeu uma newsletter, por exemplo, de um computador, já está para comprar um computador há muito tempo, mas recebeu uma newsletter, viu o computador e aquilo estava um super preço, e disse, agora que vou comprar um computador. Mas ele, por curiosidade, pegou no nome desse computador e foi ver à concorrência. Ou seja, a newsletter que ele não estava à espera de receber, recebeu. E despertou-lhe a curiosidade para o consumo. Mas já que despertou para a curiosidade, ele aproveitou e foi através dessa newsletter e realmente, assim, já agora deixa-me ver aqui como é que está, se o preço está bom, como é que está a concorrência. E ele depois foi verificar que na concorrência estava mais barato e então comprou na concorrência. Ou seja, reparem, foi uma marca que gerou o interesse e despertou o interesse, mas foi a concorrência que acabou por fechar a venda, sem medir. E, portanto, também é aqui importante referir que nem tudo é medido e nem tudo é medição. Não se foquem só nos números, porque muitas vezes os números não querem dizer nada. E num sentido da palavra que é... por vezes não conseguimos, há comportamentos no digital que são micro momentos dentro de uma jornada do cliente. E isso, para quantificar isso, era preciso um batalhão de gente, era preciso realmente ter aqui uma exaustão. É preferível fazer bem o básico. Se fizermos bem o básico, já estamos um passo à frente da maioria. Sim, sou muito a favor disso. Muito a favor disso. Ter uma boa base. Vamos... Última pergunta. Eu ia-te perguntar, tendo em conta o impacto do Covid-19 no marketing, como é que podemos ajustar a estratégia de geração de leads de forma a tentarmos rentabilizar então aqui
a parte de vendas e a parte comercial de uma empresa? Então é assim, uma das coisas que eu acho que é importante é nós revermos, ou seja, voltarmos à nossa persona e pensar o que é que ela está a sentir neste momento. Porque quais são os problemas, que problemas é que esta situação trouxe a esta personagem, não é? Ou seja, falar com clientes, nós podemos intuir, mas não há nada melhor do que falar mesmo. Ou seja, o inbound marketing é muito pelo o cliente no centro e criar canais de comunicação abertos, não é? Tipo, eu consegui falar com o meu cliente de uma forma aberta, não é? Muito, tipo, olha, o que é que está a acontecer agora aí? Ter essa comunicação muito imediata, o que eu noto é, por exemplo, agora, eu noto que, já falei com clientes ao sábado, ou seja, já falei aquilo que era o normal, pronto, saiu um bocado do normal. A comunicação é muito mais imediata, estamos contactáveis pelo Messenger, estamos contactados pelo WhatsApp, ou seja, os canais de comunicação. Antes, em relação aos canais, o caminho da conversão, que é aquilo que é como é que me chega o contacto, era muito a partir do formulário. Essa é a ideia que eu tenho de desmistificar, que é, preenche o formulário, vai-te dar um e-book, ou seja, vamos desmistificar um bocado essa ideia, porque agora o contacto chega do formulário, chega do WhatsApp, chega do chat, chega de todo lado, e a importância de ter uma ferramenta que agregue todos esses dados é muito importante. Ou seja, a gente tem uma pessoa que vai gerindo, vai dando resposta, mas se isso não fica registado em lado nenhum, a importância dos softwares de automação de marketing está aí, ou seja, eles agregam ao nome de uma pessoa todas as interações que aquela pessoa teve com o nosso marketing, seja por chat, seja por e-mail, ou seja, é multicanal, é um contacto completamente multicanal. Então, se antes a geração de leads se fazia com um e-book, vamos fazer um e-book, vamos criar uma landing page, vamos criar um formulário. Agora é um bocado diferente porque é assim, há muitas, cada caso é um caso. Olha, nós podemos fazer uma série de vídeos, por exemplo, podemos pegar numa questão que vemos que o nosso cliente está a sentir, vamos fazer uma série de 3 vídeos educacionais, vamos sim pôr detrás de uma landing page, e vamos gerar ali desta forma, ou seja, dando valor, não vamos só dar e-books, porque os e-books dão muito trabalho a fazer, e é muito fácil atualmente, como a situação está, ficarem desatualizados, não é? Vamos criar formatos mais curtos, vamos criar checklists, como lidar com uma situação Y, que ferramentas existem para aquela situação Y, vamos criar conteúdos práticos, ou seja, vamos deixar de ser aquela cena teórica, não é? Vamos criar conteúdos práticos, como é que nós podemos ajudar-te a passar este momento com dicas práticas, da melhor maneira possível, porque assim, há situações que são dramáticas em termos de saúde, há situações que são dramáticas em termos financeiros, e temos de ter essa sensibilidade. Outra coisa que está muito, que se vê muito temos o conteúdo gratuito, depois há o conteúdo, o tiny, o formato mais pequeno, ou seja, ter uma escada de valor, ter produtos de valor mais baixo, nota-se muito até no digital, produtos de valor mais baixo, ser uma porta de entrada. Eu acho isso excelente. Acho que é uma boa estratégia para podermos dinamizar, quer o nosso email marketing, produtos a 25 euros, 40, até 100. Este leque vai de 0 a 100 euros. Tanta coisa que a gente pode fazer, não é? Isto é uma ideia. Tipo, empresas que eram completamente do presencial, tiveram de se mudar para o online. O que é que nós temos? Se calhar temos pessoas que sabem muito de uma determinada área. Como é que nós podemos, para já, aumentar a nossa audiência, não é? Como é que podemos gerar valor para o nosso cliente? Podemos fazer um mini curso. Eu estou a dar ideias. Ou seja, esqueçam um e-book com uma landing page e um formulário. Ou seja, é uma das formas. Abracem o vídeo, abracem... eu sei que para muita gente, muitos clientes meus têm essa dificuldade, e eu pessoalmente também tenho, que é mostrar a cara. Ou seja, vamos mostrar-nos em vídeo. Ou seja, vamos ter de ultrapassar isso todos juntos, né?
Sem filtros, sem filtros, sem filtros. Completamente. Assim, o utilizador quer saber com quem vai comprar. Quem é que é a pessoa que vai vender o produto? É um muito caso bem. Vou